Guerra dos Canudos aconteceu entre 1896 e 1897 no Arraial de Canudos, no sertão da Bahia. O movimento é visto como um dos principais conflitos que marcam o período entre a queda da monarquia e a instalação do regime republicano no Brasil. Também externa a extrema miséria que o povo do sertão nordestino enfrentava na época. Uma curiosidade importante de citar é que o conflito de Canudos foi o primeiro a ser, de certa forma, noticiado pela imprensa, pelo escritor Euclides da Cunha em 1902, com a publicação do livro Os Sertões, que retrata as operações militares em Canudos na época do conflito. Agora vamos entender por que o conflito aconteceu. Na época, o Brasil vivia um período de crise em todas as áreas possíveis. A República havia acabado de nascer e vivíamos um governo ditatorial militar, além da crise econômica que gerava um aumento de impostos, especialmente no interior, e também estávamos passando pelo período da abolição da escravidão, que acabou sendo mal feita, o que acarretou em muitos ex-escravos ficando sem oportunidades de trabalho e sem moradia. Esses e diversos fatores fizeram com que boa parte do povo sertanejo se juntasse em torno de Beatos, e um dos líderes religiosos mais notáveis foi Antônio Conselheiro, que era o líder de Canudos. Nascido na vila de Quixeramobim, no interior do Ceará, Antônio Vicente Mendes Maciel cresceu em uma família de padrão de vida mediano. Antônio Conselheiro iniciou uma pregação religiosa defensora de um cristianismo primitivo. Defendia que os homens deveriam se livrar das opressões e injustiças que lhes eram impostas, buscando superar os problemas de acordo com os valores religiosos cristãos. Com palavras de fé e justiça, Conselheiro atraiu muitos sertanejos que se identificavam com a mensagem por ele proferida. Por volta de 1893, reiniciou-se no Arraial de Canudos, às margens do rio Vazas, na Bahia, um grupo de fiéis, seguidores de Antônio Conselheiro, um beato nascido no Ceará que pregava a salvação da alma para quem o seguisse. Aí, Conselheiro e seus fiéis ergueram a cidade santa de Belo Monte, que se transformou no refúgio de desprotegidos e perseguidos. Canudos era uma comunidade onde não existiam diferenças sociais e onde os rebanhos e as lavouras pertenciam a todos. Esse modelo socioeconômico era uma atração constante para milhares de sertanejos. Em 1896, ano que começou a guerra, Belo Monte tinha mais de 5.000 casas e aproximadamente 30.000 habitantes. A segurança do reduto era mantida por ex-jagunços e ex-cangaceiros. A religião rústica de Antônio Conselheiro os mantinha esperançosos de dias melhores. Para os sertanejos, o arraial era a terra prometida. Para os pares que perdiam seus fiéis e para os grandes proprietários de terra que perdiam seus trabalhadores, era um reduto de fanáticos que devia ser destruído. Padres e coronéis impressionaram o governador do estado da Bahia, que enviou 2 expedições militares. Os soldados foram vencidos pelos homens do conselheiro, que empregavam as táticas da emboscada e da luta corpo a corpo. O vice-presidente Manuel Vitorino, que ocupava naquele momento a presidência como substituto de Prudente de Moraes, enviou a 3ª expedição, comandada pelo coronel Moreira César. Para o governo, era uma questão de honra militar e nacional combater os fanáticos. Contudo, essa expedição foi derrotada e o comandante morto em combate. As sucessivas derrotas militares se explicaram pelo fato de a grande maioria dos soldados desconhecerem a região da Caatinga, tão familiar ao povo de Canudos. Além disso, os homens do conselheiro lutavam pela sobrevivência e pela salvação da alma, acreditando que aquela era uma guerra santa. No Rio de Janeiro, a oposição acusava o presidente de fraqueza na repreensão ao movimento, considerado por muitos como monarquista. Prudente de Moraes ordenou ao ministro da Guerra, Marechal Bittencourt, que embarcasse para a Bahia e assumisse o controle direto das operações. Foi então organizada nova expedição, com mais de 5.000 homens sob o comando do general Arthur Oscar, com a ordem de destruir Canudos. Após intenso bombardeio de canhão, a missão foi cumprida. Canudos foi totalmente destruída em 5 de outubro de 1897. As tropas oficiais não fizeram prisioneiros. Milhares de camponeses e soldados morreram no conflito.